perde o hábito de pregar. Pastor Jessé, o senhor é velho crente falando isso? Não, é verdade. Você passa a ensinar e a doutrinar a igreja. Não que eu vou fazer isso aqui de forma nenhuma, mas a pregação, a palavra lida e explanada, ela se torna a boca de Deus falando conosco. Mas o pregador, ele é diferente. Ele aflora um pouco a palavra, ele implementa um pouco a palavra, ele põe alguns aditivos na palavra, e por isso fica um pouco melhor, né? Não fugindo da unção do Espírito Santo de Deus. Mas foi nos dado um tema para que nós falássemos aqui hoje, e é um tema muito propício para os nossos dias que estamos vivendo. E é que o tema é "Este é o tempo", que é o mesmo tema que foi colocado, né, para nossos líderes, os bispos colocaram que é o tempo. Este é o tempo. E para pregar nesse tema, falando de tempo, é uma das partes mais complexas e assustadora, principalmente para nós cristãos, falando de tempo. Porque nós temos uma diferença entre nós e o mundo. O mundo não preocupa com o tempo, mas Jesus o tempo inteiro, e a Bíblia quase toda parte dela, de Gênesis a Apocalipse, fala de tempo. E falar de tempo é algo que nos assusta muito, nos deixa encucado, faz a gente refletir, porque falar de tempo, a gente imagina um relógio na parede ou no pulso, e ouvindo aquele tic-tac. E o mais interessante, irmãos, que pensar no tempo, parece que nós não fazemos nada. E se nós não fizermos, o tempo passa. E se o tempo passa, você não faz, porque você não fez, porque viu o tempo passar. Você sabe quantos minutos tem um dia? Mas pastor, eu nunca calculei. 1440 minutos tem um dia. E a Bíblia fala para nós tirarmos um tempo para Deus, que nós devemos tirar até pelo menos 10% do tempo para Deus. Pastor, 10% daria 144 minutos por dia. E às vezes, com certeza, quase que ninguém faz isso. Isso eu estou falando de crente, de cristãos. E se nós formos olhar bem ao pé da letra, nós ficamos um pouco apertados, porque este é o tempo, e o tempo está sendo remido, e o tempo está acabando para muitas coisas. Tem tempo que está acabando para alguém agora, nesse minuto. A vida, por exemplo, dessa pessoa está se acabando. Foi o tempo dela. Deus instituiu o tempo, irmãos. E Ele deixou o tempo para cada coisa. Para cada coisa. Eu estava hoje analisando aqui, dando uma olhada, e eu fui pesquisar e falei: só nós cristãos leamos a Bíblia e focamos nela, lembramos desse tema que é o tempo. E será também que os grandes estudiosos, os pensadores, lembrou de pensar no tempo? Eu fui olhar, sabe, Jessé Júnior, e eu vi que Albert Einstein falou algumas asneiras, mas ele também falou algumas coisas precisas. Ele diz que o tempo não passa de uma persistente ilusão. Einstein falou assim.
Ele falou desse jeito. E ele fala outras coisas concernentes ao tempo. Mas não era convertido. Platão diz que o tempo é uma imagem móvel e imóvel da eternidade, de um fluxo constante. Foi o que mais falou preciso. Por quê? E é verdade, o tempo para alguém começa e outro termina. É um fluxo que vai e vem. E eu observei isso, irmãos, e comecei a notar e fiquei meio preocupado com a fala dessas pessoas inteligentíssimas, de um QI elevado, né? Mas Sêneca falou outra coisa, muito mais precisa do que Platão. Ele diz assim: olha, sempre não desperdice o tempo. Ele diz para não desperdiçar o tempo. Não desperdice o tempo. Que o tempo é o bem mais precioso que uma pessoa pode ter. Ele disse. E ele ainda foi mais além ainda. Ele disse: olha, que não deveríamos ter pressa, mas sim aproveitar cada dia como se fosse uma vida inteira. Irmão, parece que ele estava falando isso, pregando para crente. Porque existem crentes, irmão, pessoas que aceitam Jesus, costumam-se com o evangelho e com a crença que ele leva. E ele esquece que o tempo passa. E tem um tempo para cada propósito, como diz Salomão. E nós temos que aproveitar esses períodos da nossa vida dentro do tempo que temos. Eu vi um pregador que eu admiro demais. Não existe, já não está no meio de nós mais. Famoso evangelista Billy Graham. Ele falou tão perfeitamente sobre o tempo que eu queria decorar tudo que ele pregou nesse dia que ele falou sobre o tempo. Eu queria, mas não temos memória para isso. Ele diz que cada ser humano tem o mesmo minuto e horas de vida todos os dias. Todos os dias, eu e você tem a mesma quantidade de horas e minutos. Ninguém tem mais minutos ou a menos do que o outro. Deus nos deu essa dádiva, esse presente, irmãos, para que nós vivamos constantemente aproveitando esse tempo que Deus me deu para mim e para você, que Ele colocou, irmãos, quando Ele disse: olha, e Deus soprou nas narinas do homem o sopro de vida. A partir de então foi decretado na vida dele um tempo de viver. Se a pessoa vive, escuta isso, se a pessoa vive, isso é bíblico, irmãos. Se a pessoa vive 70 anos, 70 anos, lá em Salmo diz assim: ó, por mais viril ou saudável que for uma pessoa, um ser humano, ele viverá 70, 80, passando disso é enfado e fadiga, canseira. Muitas pessoas, irmãos, recebeu esse tempo e já está no lucro. Mas o evangelista Billy Graham diz assim: que se uma pessoa vive até os seus 70 anos, os primeiros 15 anos de vida dele são a infância e a adolescência. 15 anos. 20 anos ele passa, nós passamos dormindo. Nós, eu e você, com 70 anos dormimos 20 anos, Pedro. Se pegar todas as noites de sono que você dormiu durante os seus 70 anos, você dormiu 20 anos. Quer dizer, você não aproveitou nada desses 20 anos. É isso que ele queria dizer. Você não pregou, você não evangelizou, você não orou,
você não buscou a Deus, você não fez nada de lucro, somente dormindo. 20 anos, sabia, Remes? 20 anos. Aí ele diz mais: 20 anos você passa dormindo, e os últimos 5 anos são limitação física, redução de vida, cansaço. Está entendendo? 5 anos. O resto que ele tem, restam apenas o quê? Para calcular isso e somar para dar os 70, 30 anos. 30 anos. Eita Deus. Às vezes, irmãos, nós não preocupamos com isso. Não preocupamos com isso. A Bíblia faz essa pergunta: o que é a sua vida? É um vapor que aparece por um breve tempo e depois se vai. A Bíblia que diz. Vocês já viram o que é um vapor? Ferve uma água, coloca numa xícara, e assim que você despeja ela na xícara, se você observar e enxergar muito bem, Pedro, sobe um vaporzinho. Você fica meia hora vendo aquele vapor? Não. Logo ele vai e se desfaz no espaço. Assim é a nossa vida. A Bíblia que diz. A Bíblia que diz, William. Ela falou desse jeito. É como um vapor que vem e vai. Ela diz mais ainda, é como se fosse a sua sombra, que ao meio-dia ela passa e vai passando até virar do outro lado e pronto, de repente some. Aí já vem a noite. A Bíblia descreve 2 maneiras de noite. Ela descreve impossibilitação de fazer uma coisa, porque você vai passar 20 anos dormindo, ou quando a janela da alma se fecha permanentemente, que é a morte. A Bíblia diz: olha, aonde vão aqueles que descem à sepultura? Lá não se louva a Deus, lá não se prega, lá não se lembra de Deus. Os mortos não. O tempo passou para ele, para aquele. Todos nós adquirimos uma doença mortal na alma, que se chama pecado. Todos nós. E é uma doença incurável, ela é mortal. E só o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, que pode nos curar dessa doença mortal. Mas mesmo assim, Deus decretou que ela um dia vai chegar para qualquer um. Mas o tempo não espera, irmãos. O tempo não espera. Jesus nos ensinou que devemos fazer a obra de Deus enquanto há dia, para que o tempo passe e não haja mais tempo, porque a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. Ninguém mais pode trabalhar. Será, irmãos, diante dessa introdução, dessa palavra, será que nós já imaginamos sobre o tempo? Este é o tempo. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Está na hora de nós pararmos e fazer uma reflexão. Mesmo que o tempo vá embora, Remes, está passando, o tic-tac está sempre zunindo em nossos ouvidos, mas nós vamos pensar: meu Deus, o que eu devo fazer para que eu aproveite mais esse tempo? Porque Deus é perfeito, irmãos. Ele não fez nada fora do lugar, nem nada imperfeito. Eu preciso aproveitar o meu tempo. Será que eu estou pregando? Será que eu estou aproveitando bem as minhas pregações, o meu evangelho? Será que eu estou fazendo a obra conforme é para ser feita? Será que eu estou aproveitando esse tempo e não desperdiçando com as coisas banais, às vezes com as coisas fúteis da vida? Mas Deus manda dizer o seguinte: que eu e você fomos colocados aqui nessa terra
escolhidos, separados, chamados para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, e não brincamos com o tempo e deixamos o tempo sair. Aleluia. Irmãos, o tempo é muito precioso. O tempo é muito precioso. Salomão diz que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há todo propósito. O que é esse propósito? É tudo, Ele é tudo. Todo propósito, irmãos, que foi incumbido a mim e a você a fazer, faz. Às vezes, irmão, alguém não nos fala, alguém não nos incomoda, alguém não nos direciona, não nos incomoda e diz: ei, pastor Jessé, você está deixando a desejar. Alguém está precisando de uma palavra, de uma visita, de um abraço apertado. Não, mas às vezes o Espírito Santo mesmo incomoda você e fala: ei, chegou o tempo de você fazer algo para mim. O próprio Espírito Santo, irmãos. Irmãos, as almas estão gemendo. E sabe quem é o culpado delas? Sou eu e você. Eu comecei fazendo um estudo sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento, e ouvindo um pregador, ouvindo outro, o príncipe lá que prega mais sobre a vida de Jesus, que é Napoleão Falcão, e tantos outros. E eu comecei a observar e comecei a ler. De repente, eu mesmo, por acaso, olhando lá em Romanos capítulo 12, e o versículo em diante diz assim, que enquanto não for pregado em toda a terra, aí não virá o fim. Não é assim que está escrito lá? O tempo, irmãos, é Deus que determina, é Ele que controla, Ele é dono do tempo. Mas existem coisas que Ele determinou dentro do tempo, que Ele deixou para mim e para você. Para encerrar, vai depender de mim. Para terminar, vai depender de mim. Para iniciar, vai depender de mim. Não é certo? Levar a palavra, pregar o Evangelho. Aí alguém me perguntou um dia: pastor Jessé, o senhor falou sobre esse versículo e tal, mas se algum dia existir algum lugar na terra, alguém chegar para Deus no dia do juízo e dizer assim: ei, Deus, eu estou te conhecendo agora, não sabia sobre você, não conheci Jesus, que o seu filho morreu na cruz, e agora eu estou aqui, como é que eu faço? Você salva ou não? Deus não quer ouvir isso, irmãos. Ele não vai ouvir isso, que Ele deixou eu e você para fazer isso, para evangelizar todas as nações, povos e línguas, todos nós, todo mundo, pregar o Evangelho, fazer a obra, levar a palavra, fazer uma oração, irmãos, fazer aquilo que Deus agrada ao coração de Deus, irmãos. É dentro do tempo que Ele nos deu. Às vezes nós deixamos o tempo ir embora, e às vezes preocupamos com tantas coisas, até mesmo com as falácias, com os argumentos, como se diz, mentirosos, fake news, na vidas aí. Invocamos, preocupamos com aquilo, perdemos noite de sono com essas mensagens mentirosas, e deixamos da verdadeira, que é a palavra de Deus, que ela nunca passa, aleluia, que ela nunca termina, irmãos. A Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. Ela não vai passar, ela não passa, irmãos. A palavra do homem é falha. A mesma palavra do profeta, às vezes ele não profetiza, que não é a palavra de Deus, às vezes ela falha, mas a de Deus não, ela nunca falha, ela nunca falha, ela é verdadeira e fiel, para cumprir no dia e na hora certa. Nós aqui às vezes somos falhos demais, irmãos. É por isso que é tão bom retomar as atitudes, levantar e fazer como aquele filho pródigo, que levantou. Eu encabulo, irmãos, que a história dele, e quando ela está terminando, quando ele chega em casa, eu encabulo muito mais com o irmão mais velho. Olha só, o mais novo perdeu o seu tempo na vaidade, nas bebedices, desviando do Evangelho.
Mas depois ele levantou e disse: levantar-me-ei e ter com meu pai, e nem que ele me faça um dos seus jornaleiros, mas eu vou lá fazer um reconcílio com ele. O mais velho estava todo o tempo aproveitando lá, achando que tinha todo o direito, achando que estava aproveitando todo o tempo ao lado do pai, sendo obediente. Mas quando o filho mais novo chegou, ele olhou, criou no coração uma inveja, um ciúmes do filho, do irmão mais novo. Quer dizer que ele não aproveitou nada do tempo que ficou em casa, e o mais novo aproveitou o último resto de tempo que tinha, e ainda se recuperou a sua vida de novo. Ei, irmãos, eu escrevi uma frase dentro de um presídio. Eu, há muitos anos atrás, a detenção provisória ali no Bombeiro, perto da 44. Eu tinha ainda a profissão de letreiros, fui lá dentro escrever. Fiquei 3 meses, Remes, lá dentro. Entrava com os advogados, escrevendo frases bonitas para aqueles presos ali, para ver se melhorava, né? O incentivo psicológico deles. E uma das maiores frases que foram escritas no muro de fora, assim, ó: nunca é tarde para ser feliz. Pronto. Só que tem um detalhe, irmãos: a felicidade do homem do mundo é no dinheiro, nas coisas banais. Mas a felicidade do crente é saber que o maior presente que Deus me deu e te deu é a salvação eterna. E você só pode aproveitá-la aproveitando o tempo que Deus te deu, aproveitando esse tempo que Deus colocou na sua vida, espichando os seus anos de vida, te livrando da morte, de um acidente, de uma paralisia, de um derrame cerebral, ou às vezes até mesmo de um coma, às vezes até mesmo de uma doença que te deixará na cama, e às vezes não podemos fazer nada. Mas é louvar a Deus e dizer: Senhor, obrigado, meu Deus, porque o Senhor me deixou esse tempo para me fazer a tua obra e a aproveitá-lo diante de ti, da sua seara. Mas diga para Deus esta oração assim, ó, que está escrito em Salmo de número 90 e o verso 12, que diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. Eu já pelejei para interpretar esses salmos, mas eu só entendo uma forma. Quando ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, parece que é olhar, né? Olhar para o que fizemos e o que vamos fazer. Só tem essa razão. E aí depois: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos um coração sábio. Então, já que se falou de coração sábio, a Bíblia diz que a alma mais inteligente é a que ganha a alma. Cita o versículo para mim. A mente mais sábia é o que ganha a alma, irmãos. Que ganhar almas. Marcos 13:33 diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Essa palavra vigiai aí, irmãos, não quer dizer literalmente do vigiar olhando somente, não. Ela do original quer dizer ficar em prontidão, em alerta, o tempo todo, sem dormir, como um guarda que vigia durante a noite, o período dele, o tempo que ele recebeu na sua função. É isso que é vigiar. Esse vigiar aí, ele está no gerúndio de uma profundidade tão essencial, que ele diz: olha, atentamente eu estarei ligado e não perderei nenhum só momento, nada que passa diante dos meus olhos. Isso é vigiar. É a mente ligada, o coração ali, ó, aflito, pensaroso e cheio de gozo, e dizer: olha, eu sei que a alva vai raiar, o dia vai amanhecer, mas eu estou aguardando e vigiando, esperando algo acontecer. Irmãos, escutem isso. Se tratando de vigiar, as 10 virgens
é que estava esperando o noivo. O propósito delas, todas elas tinham um determinado tempo, só que o tempo delas não sabia qual que seria. Mas 5 delas foram prudentes, porque levaram consigo o que? Depósito, uma reserva de azeite. Essas 5 pensou em quê? No tempo que seria, para mais ou para menos. As outras nércias, 5 nércias, ou em outra versão diz loucas, elas não pensaram no tempo antes ou depois, não levaram consigo o depósito. Agora o mais interessante, irmãos, que todas as 10 dormiram. Todas as 10 dormiram, mas todas foram surpreendidas, e elas levantaram, abasteceram suas lamparinas, atearam fogo de novo e continuou a jornada. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, pela cada um de vocês que aqui estão. Em 1 Pedro capítulo 5, 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Não me entristeça, sempre cabeça erguida, sempre para frente, irmãos, pensando no alvo que é Cristo, esperando Ele não somente como uma história bíblica ou como boca de pregadores, não como uma utopia, mas esperando Ele ao raiar todo dia. Então quer dizer que, se falando de tempo e a vinda de Jesus, eu tenho que estar todo momento: Jesus vem, Ele vai vir. Eu estou trabalhando, dizendo Ele vem. Eu estou tomando banho, diz Ele vem. Eu estou almoçando ou jantando, diz Ele vem. Eu estou caminhando, diz Ele vem. Eu estou pregando, Ele diz Ele vem. Eu estou fazendo qualquer coisa e pensando Ele vem. Isso é estar preparado para o tempo devido. Eu não sei aonde que chegar o tempo, qual será o tempo, mas estai pronto. Estais pronto, pois Ele diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri no dia da salvação. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Ficamos de pés, vamos adorar a Deus. Eu quero orar por vocês e dizer: Senhor, não precisa aumentar o tempo meu mais. É errado, irmãos, às vezes nós orar assim, mas dizer assim: Senhor, me ensina a contar os meus dias e aproveitar o tempo que o Senhor já me deu. Eu não seja arrogante, irmãos, pedir mais tempos, não. Nós já estamos vivendo um jeito assim, ó, irmãos, a terra já está nos enfadando. Tudo que nós olhamos parece que não tem mais prazer. Mas dizer ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor me ensina a eu aproveitar o tempo que o Senhor me deste, para que quando tu vier me encontrar fazendo assim. Não é assim que a Bíblia diz? Bem-aventurado aquele quando eu vir encontrar fazendo assim. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, Papai querido, eu te louvo e te dou graça, Senhor, pela bondade, pela sua fidelidade. Senhor, obrigado, meu Deus, pelo tempo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Deus, pelo tempo que o Senhor nos ofereceu, nos dando de graça, ó Pai, a qual não merecíamos, ó Deus. Senhor, nós nascemos no pecado, fomos contaminados lá no jardim do Éden, e toda a raça humana, meu Deus, foi contaminada e condenada, Senhor, a essa enfermidade mortal. Senhor, e Tu nos deste um tempo, ó Deus, e a qual este tempo, ó Deus, determinou para nós. O que passar disso é lucro, Senhor, mas ensina-nos, ó Pai, a aproveitar este tempo maravilhoso que o Senhor nos deu. Às vezes, ó Pai, algumas mentes pensam: eu acho que eu vou aproveitar mais um pouco.
eu vou mais sair por aí, fazer alguma coisa que não é da tua vontade, mas a tua palavra é sucinta e verdadeira. Ela diz, ó Deus, que o tempo está remido. Senhor, então nos ensina, ó Pai, a administrar esse tempo na tua vontade, fazer ler, Senhor, conforme o que tu queres em minha vida, em nossas vidas, ó Pai. Assim nós te louvamos e bendizemos a tua face para sempre. Amém.